turma do terceiro ano, bem-vindo, querido aluno Pedro Henrique. Na aula de hoje de linguagem, língua portuguesa, vamos aprender grau do substantivo, o diminutivo e o aumentativo. Primeiramente, irei contar uma história, depois utilizarei algumas das palavras como exemplo. Vamos lá. O nome da história é uma lenda do folclore brasileiro. Essa semana comemoramos o Dia do Folclore. O nome do livro da história é Cavalo Encantado. Vamos lá. Na floresta viviam dois índiozinhos. Eles viviam felizes, caçavam, pescavam o tempo todo. O tempo passou, eles cresceram, se tornaram grandes guerreiros, valentes. Certa noite, uma tribo vizinha estava fazendo uma festa, dando uma festa. E os dois índiozinhos resolveram ir nessa festa. Lá eles encontraram uma linda índia e ficaram apaixonados, encantados pela índia. Não sabiam o que faziam para ela. Deram presentes, galanteios, para que ela gostasse deles. Depois de algum tempo, a indiazinha escolheu um deles para namorar. Olha que linda a indiazinha. Ela se decidiu por um deles. O outro índio não gostou nada da história, ficou revoltado e quis se vingar. Olha a cara dele de bravo. Esse índio, que não foi escolhido, resolveu fugir para as montanhas, lá nas colinas. Depois de algum tempo, apareceu um lindo cavalo, um cavalo imponente, de pelos negros e brilhantes. Ele resolveu que voltaria para a tribo e iria raptar essa índia, a índia que ele tanto amava. Assim que ele montou no cavalo, o animal relutou, começou a dar coices e a rinchar, e saiu em disparada, como um raio. O cavalo não fez nada do que ele pretendia. Em vez disso, levou ele para o lago. Entrou dentro do lago e o índio foi parar nas profundezas do lago. E os outros índios ficaram somente observando, sem ter o que fazer. Ele desapareceu. Conclusão: a raiva toda, a indignação dele, o desejo de vingança dele não deu certo. Vamos lá. Agora, vamos utilizar algumas das palavras dessa lenda para falar a respeito de diminutivo. Logo no começo da lenda, aparece a palavra índiozinhos. Índiozinhos está no diminutivo. É o diminutivo de índio, de índios. Agora vamos utilizar outras palavras.
como a palavra presente. Presente é o grau normal da palavra. Presentinho é o diminutivo. E presentão é o aumentativo. Cavalo é o grau normal da palavra. Agora, eu quero o diminutivo de cavalo. Cavalinho, muito bem. E se eu quero falar no aumentativo? Isso mesmo, cavalão. Agora vamos às atividades de fixação do conteúdo da aula de hoje. Na página 185. Vamos lá. Leia a propaganda de ovos de Páscoa. Aí tem uma propaganda. Quem vem visitar você na Páscoa? Coelho, coelhinho, coelhão. Então, nós temos a palavra coelho. Certo? Temos a palavra coelho no grau normal. Coelhinho, diminutivo, e coelhão, aumentativo. Quem você gostaria que viesse na Páscoa? Um coelho, um coelhinho ou um coelhão? Por quê? Número 2. Tendo 3 cenas. O que há em comum entre as imagens? Os ovos são do mesmo tamanho? Na primeira cena, nós temos o quê? Na mão. No segundo e no terceiro. Agora, na página 186. Usando apenas uma palavra para passar a ideia de variação de tamanho. Escreva como você chamaria o ovo da cena número 1. A cena número 1, o ovo está no tamanho normal. Então, nós falamos. Na cena número 2, o ovo está pequeno. Como falamos, no diminutivo. E na cena número 3, temos o ovo no aumentativo. Como falamos. Número 4. Escreva a terminação que você usou para A. Passar a ideia de ovo pequeno. B. Passar a ideia de ovo grande. No grau normal, nós falamos ovo. No grau diminutivo, nós falamos o quê? Termina com o quê? E no grau do aumentativo, termina com? Essa terminação que você vai ter que colocar no número 4. O substantivo pode apresentar 3 graus, né? Falei o grau normal, que é o tamanho normal, o grau do aumentativo, que é o tamanho grande, e o grau diminutivo, que é o tamanho pequeno. Número 5. Descubra o segredo e complete o quadro abaixo. Depois dê o título às colunas de acordo com o grau do substantivo. Então, nós temos a primeira linha lá em cima, que é onde você vai colocar o grau que é. Então, você não vai fazer ainda. Nós vamos passar primeiro para as outras palavras. Então, depois tem 2 linhas e tem a palavra pé. Esse, no primeiro quadro,
da coluna amarela. No outro quadro da coluna laranja, temos somente a palavra cachorrinho, a primeira palavra. E no último quadro verde, nós temos a segunda palavra, casarão. Então, você vai seguir uma regra. Então, no primeiro, o que será? Está em que grau? Grau normal, grau do diminutivo ou grau do aumentativo? São essas as classificações. E essas palavras você vai ter que deixar nos graus que pede. Ok? Muito bem. Agora na página 187. Nem todos os aumentativos terminam em "-ão". Escreva o grau normal dos substantivos que estão no aumentativo. Ó, copásio. Copásio é o grau aumentativo do quê? Que é isso aqui? O suco dentro da onde? No verde. Depois nós temos ao lado a palavra fogaréu. É o aumentativo de que palavra? Depois nós temos no azul a palavra ricaço. É aumentativo de qual palavra? Depois a palavra corpáceo. Corpásio. É o aumentativo do quê? Depois temos a palavra bocarra, que é o aumentativo de. Depois temos a palavra meninona, aumentativo do quê? Depois nós temos a palavra pratarás, que é aumentativo do quê? Depois nós temos a palavra barcaça, que é aumentativo de qual palavra? Depois nós temos a palavra povaréu, que é o aumentativo de número 7. Marque as palavras em que a terminação "ão" não indica aumentativo. Furacão, narigão, casarão, limão, feijão, aflição, ferrão, irmão. Tem palavras que nós terminamos com "ão", mas não significa que nós estamos falando no aumentativo. Então, são essas que você vai assinalar que não são no aumentativo, ok? Não estão no aumentativo. Agora, escreva 6 palavras terminadas em "ão" que não indiquem aumentativo, ok? 8. Pinte os retângulos das palavras terminadas em "inha" que não estão no diminutivo. Ó, farinha, casinha, cozinha, linha e rainha. Tem palavra que o "inha" não significa diminutivo. Então, você vai pintar esses retângulos, correto? Na página 188. Agora escreva mais 6 palavras terminadas em "inho" ou "inha" que não estejam no diminutivo, ok? Então, você vai escolher 6 palavras que terminam em "inho" e "inha" que não estejam no diminutivo. Número 9. O aumentativo nem sempre indica uma coisa maior. Leia. Você é o meu maior amigão. Escreva que ideia transmite a palavra amigão. Você já sabe, 10. Você já sabe que o diminutivo nem sempre é usado para indicar uma coisa menor. Leia observando a palavra em destaque. Se eu fosse muito grande e a minha mãe pequenininha, eu seria a mãe dela e ela a minha filhinha. Marque a alternativa adequada. A palavra em destaque está no diminutivo para indicar que ideia? Filha pequena ou carinho?
porque às vezes também utilizamos o diminutivo de outra forma, não só para falar pequenos, coisas pequenas, mas de uma forma mais... E essa será a resposta, ok? Então, essas foram as atividades da aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.